Filipenses capítulo 1, versículos 27 nos diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós pensamos em modo ideal de se viver, o modo mais digno, o modo mais ético, é muito complicado nós fazermos isto à luz da nossa cultura, à luz da nossa sociedade. Porque de tempo em tempo, aquilo que é ético, aquilo que é correto, aquilo que é digno para a nossa sociedade é um tanto quanto contestável pela palavra de Deus. Por exemplo, até 1829, as mulheres eram queimadas na Índia simplesmente por se tornarem viúvas. Então a ideia genial, a ideia brilhante que os indianos tinham nesse momento era de queimar as mulheres viúvas, porque afinal de contas a mulher não servia para nada nesta cultura e neste contexto. Em nosso país, entre 1530 e 1888, foi tido como aceitável a escravidão de negros em nosso país. Este era o padrão digno, ético, correto de se viver. Em 1944, na Alemanha, Hitler, com um apoio maciço daquele grupo de pessoas, matou cerca de 6 milhões de judeus, simplesmente porque, segundo Hitler, os judeus eram indignos da vida. Estima-se que o comunismo matou mais de 100 milhões ao longo dos 100 anos. E ainda muitas pessoas ainda hoje consideram o comunismo como uma forma ética, forma correta de se viver. A ditadura, que matou milhares de pessoas, torturou tantas outras, censurou a imprensa, roubou aquilo que o cristão tanto lutou historicamente, que é a democracia, o Estado de Direito, ainda assim é tido por muitos como o modo digno de se viver, e pessoas ainda pedem veementemente o retorno deste período. Os tempos modernos, os tempos contemporâneos dos quais nós temos vivido, que têm afeminado os homens e trazendo macheza às mulheres, é um novo e ético padrão de se viver. Graças a Deus e a homens e a mulheres de coragens, essas verdades que foram citadas acima, todas elas foram alteradas, transformadas, civilizadas à luz da palavra de Deus. Homens e mulheres que compreendeu que o modo digno de se viver não era o modo da cultura, não era andar na mão da sociedade, dos valores e princípios que o mundo assim ditava, mas era ressignificar cada aspecto da vida humana pela palavra de Deus e muitas vezes confrontá-la. É aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O modo digno de se viver é um modo de vida que é ressignificado pela palavra de Deus. O modo digno de se viver é um modo de vida que nós nos submetemos à palavra de Deus e doamos, gastamos a nossa vida para que essa verdade seja prevalecida em nossa sociedade. Porque assim nós encontraremos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus o abençoe.